Olá! Então, fechando a nossa coleção do equinócio de outono, não fechando a estação ainda, ainda tem um tempo ainda para terminar o outono, mas aproveitando esses ares outonais, eu queria dar essa última aula para vocês, a última dica para vocês aproveitarem os lápis de cor. Na verdade, vocês vão poder aproveitar todas as coleções usando isso que eu vou falar aqui nessa aula. A gente já coloriu as folhas, a gente já fez o gradiente, então a gente já incorporou todas as cores. Agora, o que que falta, o que que eu queria incentivar vocês agora é aplicar esses conhecimentos nos livros de colorir. Na verdade, você não precisa ter exatamente esse livro, porque o que eu quero fazer aqui é que você entenda a ideia, a dica de como aproveitar as nossas coleções, as nossas cores nos livros de colorir. Esse é um livro bem fácil de achar aqui no Brasil, bem fácil de achar. Ele é um dos únicos que a gente encontra, assim, basicamente, na Calunga, a gente consegue encontrar ele normalmente nas livrarias. Todos esses livros da Johanna Basford, da editora Sextante, estão muito acessíveis, estão muito baratos, né? São os livros que são mais em conta, os livros de colorir. E o que eu gosto dele é que, assim, a gente tem essas ilustrações que são bem ligadas a folhas e flores. Então, quase a gente não tem aqui muitos personagens, basicamente a ideia é a selva mesmo, né? É o que tem em selva. E como a gente estava falando de folhas, agora no outono, eu fui procurar a ilustração que tinha folhas, né, para a gente trabalhar. Então, assim, aqui tem também, tem outros, só que com outros tamanhos, né, aqui também poderia aplicar essa ideia de folhas, nas árvores, nos outros livros a gente também encontra, aqui tem mais flores, né, e fundo, mas a ideia mesmo era trabalhar as folhas. Então, olha, aqui nesse livro tem muita ilustração relacionada às folhas. Então, por isso que eu achei bem bacana sugerir esse livro para vocês. Bom, essa página já está pintada, mas eu gosto demais de deixar uma em branco para a gente ver como que era, né? Como que era o antes e o depois. Uma vez que a gente colore, a gente não tem muita ideia de como era antes. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas dá para falar. Algumas até se repetem, né? Alguns padrões aqui se repetem. Então, eu vou falar aqui, basicamente, o que eu fiz aqui. Uma coisa bacana nos projetos, é assim, uma das coisas mais difíceis no projeto é justamente a paleta de cores. Quando a gente olha para uma folha em branco, a gente fala, meu Deus do céu, né? E agora? Por onde eu começo? Que cor que eu uso? Então, nesse caso, usando as coleções dos Prismacolors, você já tem metade do problema resolvido. Você já tem uma paleta já inteira já de cores já escolhida já, né? Então, o que é bacana é que quanto mais a gente delimita as cores, mais fácil fica o projeto. Então, esse projeto ele foi exclusivamente feito com essas 15 cores da coleção Equinócio de Outono. Normalmente, eu não uso lápis artístico nos livros de colorir, né? Eu não uso. Normalmente, eu uso mesmo os lápis escolares, né? Menos ainda nos livros da Sextante, que tem um papel ruim, um papel amarelado, muito texturizado, ele judia um pouco, fica mais difícil conseguir o efeito pintura nele, mas nesse caso,
eu queria dar para vocês essa aula de como a gente aplica o que a gente observa na meditação colorida, na meditação natural, que é ir lá e colher os elementos naturais através das caminhadas, através das observações da natureza, a gente colher essas informações e como que a gente aplica aqui nos livros de colorir. Então, o que a gente já sabia? A gente já tinha a paleta de cores, então já estava decidida. Então, esse ponto está ótimo. A gente já sabe que é dentro dessa paleta de cores que a gente vai trabalhar. Então, o que eu fui buscar é buscar na natureza as cores e inspirações para a gente poder aplicar os nossos lápis de cor, e isso a gente viu na aula que a gente teve exclusivamente para isso. A gente teve essa aula, quem não fez ainda, a aula das folhas, onde a gente mergulhou muito a fundo na anatomia e na coloração das folhas. Então, a gente trabalhou basicamente com um formato simples de folhas, e a gente trabalhou com o que a gente estava enxergando aqui. Agora, o que a gente vai observar é como é que eu distribuo essas folhas num tema mais fantasiado, né? Não é num tema que é realista, né? Eu não estou aqui tentando realisticamente reproduzir essa folha como a gente fez no projeto anterior. Aqui, o que eu vou usar? Eu vou usar, assim, a maneira como a natureza coloriu essas folhas, e aí eu vou trazer isso aqui para ter ideia, para colorir as minhas folhas, ainda que elas sejam totalmente, elas não têm o mesmo formato, não tem problema. O que eu quero agora que a gente perceba é que a gente pode pegar ideias do que acontece na natureza e aplicar aqui no nosso livro de colorir. Então, por exemplo, a gente começa do zero e a gente escolhe uma folha. Então, eu quero essa folha aqui. E aí, o que eu vou fazer com essa folha? Eu nem sei se essa folha existe, não interessa. O que interessa é que como é que eu vou colorir essa folha. Eu tenho várias opções, né? Eu posso usar esse tema, basicamente, colorir ela nessa cor inteira. Eu posso usar a inspiração de fazer ela uma parte colorida, a outra parte já oxidando e envelhecendo, como eu fiz aqui, por exemplo. Então, essa folha aqui foi baseada nessa. Essa aqui, olha, tá vendo? Então, o que é? Nada a ver o formato, né? O formato, ele não é igual, mas eu não estava olhando para o formato. Eu estava olhando como a natureza coloriu essa folha aqui, né? Que foi perdendo a clorofila, que foi revelando essa coloração amarela, e que depois, em algumas folhas ainda, ela revela essa coloração aqui, que é incrível, que é incrível não, né? Mas eu fiz direitinho a lição de casa aqui de estabelecer essa paleta, porque são as cores que a gente acha na natureza mesmo, na natureza outonal. Então, aqui é um exemplo de como eu busquei essa inspiração nessa folha. Essa aqui, por exemplo, né? O que eu observei nessa folha? Que ela tem uma combinação linda de tons amarelos, são amarelos mais fechados, com os vinhos e os vermelhos. Então, eu vim aqui e fui buscar, tá vendo? Essa inspiração. Essa inspiração aqui é até uma pena que não está reproduzindo tão bem a cor aqui no monitor, mas depois vocês vão ter as fotos originais com as folhas, e aí vai dar para ver. Então, o que eu observei aqui nessa folha? Que o centro dela tem esses tons, esses amarelos mais fechados aqui, indo para os laranjas, depois eles passam para os tons vermelhos, tá vendo? Aqui, eles vão passando para os tons vermelhos, e depois eles chegam no Tuscan Red, que são os mais vinhos. E aí foi o que eu usei aqui, por exemplo.
né? Eu fui buscar folhas comuns também, daí a gente vem para cá, né? Então, o que a gente observa nessas folhas comuns? Que ela tem as nervuras bem clarinhas, e o resto é um verde bem mais escuro, contrasta. Então, aqui, em várias situações, eu pude usar essa situação de usar as nervuras clarinhas, aqui também as nervuras clarinhas, e o resto verde escuro. Então, tem muita situação aqui que a gente pode usar a mesma coisa, nervuras clarinhas, e pode usar a parte mais escura, por exemplo, né? Depois tem algumas folhas, aqui, por exemplo, ai, cada folha linda, né? Que aí as folhas elas puxam mais para o violeta, né? Então eu joguei algumas folhas para poder utilizar toda a nossa paleta de cores. O que a gente tem aqui na paleta de cores? A gente tem as folhas mais amareladas, mais envelhecidas, né? A gente tem as folhas bem mais vermelhas, então a gente vem para cá. Depois a gente tem as folhas mais vinho, mais violetadas, a gente vem para cá. Depois a gente tem as folhas secas, bem secas. Você pode até usar o verso da folha para a gente trabalhar essas cores mais secas mesmo, né? Menos vibrantes, mais neutras. E a gente pode usar as folhas verdes mesmo, todos os tons das folhas verdes para trabalhar esses nossos verdes aqui. Algumas folhas, elas invertem essa relação. Então, é uma folha totalmente amarela, com detalhes em marrom. Então, bem detalhezinhos. Então, aqui tem um pouquinho disso, foi inspirada nisso. Aqui também foi inspirada nisso, né? Alguns detalhes, ela mais amarela, com detalhes em marrom. Outros formatos, olha, aqui também a mesma coisa, né? Vermelha, contrastando os amarelos mais claros, aqui também. Então, essa, basicamente, todas foram baseadas nessa combinação de cor. Então, aqui eu não estou olhando para a forma dela, eu estou olhando para a combinação de cores dela. E depois a gente tem folhas totalmente amarelas com as nervuras verdes. Então, olha a combinação aqui, olha mostrando para a gente que a gente pode variar, né? Então, aqui, por exemplo, foi inspirada nessa, onde as nervuras são verdes e a folha é branca, né? Então, é isso que eu queria mostrar para você, independente, às vezes a gente pode pegar uma folha feiona, super feiona, mas a gente tem combinação de cores super bonitas nela, né? A gente aprende com ela os contrastes que a natureza mostra para a gente, de nervuras de uma cor e o corpo de outra, algumas manchas que a gente pode reproduzir, né? Algumas variações, não é? Essa eu já peguei numa outra folha que eu até prensei, nem está mais aqui. Mas olha, por exemplo, aqui também, são folhas que combinam o verde com o vermelho. Então, aqui também tem essas combinações. Então, olha quanta coisa, isso porque a gente está falando de folhas. Imagina a hora que a gente começar a trabalhar com flores. Isso tudo é para preparar para a estação da primavera, que daqui a pouco está aqui. Mas olha quanta coisa a gente já consegue fazer só com folhas. E aí imagina o que você também tem que pensar, o que vocês vão pensar também, que essas combinações, todas essas coleções, na verdade, elas vão se somando. Então, o que está acontecendo? Você já tem verão, você já tem os tons saturados do verão, você já tem os tons matizados do Matizes do Amanhecer, e agora vocês têm os tons outonais. Daqui a pouco vocês vão ter a coleção da Equinócio de Primavera, onde vão trazer os rosas,
os turquesas, os pinks, os fúcsias, os laranjas maravilhosos, mais laranjas, mais amarelos, mais verdes, verdinhos frescos, né? A gente vai estar trabalhando com cores mais frescas. Então, o que vai acontecer? Elas se somam com essas, né? Essas folhas de outono, essas cores de outono não vão só ficar no outono, elas vão ficar para sempre e vão se somando às outras estações. Vão aparecer nos Segredos da Floresta, vão aparecer no Sol Poente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, enfim, as cores vão se somando e daqui a pouco a gente vai estar com 150 cores, e imagina quanta coisa linda vai dar para fazer. Então, o que eu sugiro é vocês começarem a olhar os livros de colorir agora e já não se intimidem com que cor usar. Vocês já sabem onde buscar inspiração. Vocês já podem buscar inspiração numa paleta de cores de uma das coleções, na soma de paletas, e vocês podem buscar inspirações nos temas, no tema do outono, no tema do verão, no tema, enfim, o tema que vocês quiserem, né? Então, isso aqui é para abrir mais ainda o leque de opções e fazer com que vocês usufruam dos livros de colorir de vocês. Então, esse é um exemplo, é só para fazer a referência do que eu usei aqui, mas, independente do livro que vocês tiverem, vocês sempre vão poder achar temas que vocês vão poder aplicar, por exemplo, folhas, né? Ou flores, ou o pôr do sol, ou o nascer do sol, ou os segredos da floresta, ou a aurora boreal, que a gente vai ver agora na próxima coleção. Então, um bom colorido para vocês e um lindo outono mágico, que vocês possam usufruir da beleza linda dessas folhas maravilhosas, dessas cores lindas, e que elas possam inspirá-las não só para os livros de colorir, mas para a nossa vida, né? Olha que combinação de cores mais maravilhosas a gente tem aqui. Então, quanta coisa a gente não pode fazer com essas combinações de cores, né? Não só. E eu espero que vocês já tenham... espero que o friozinho chegue logo aí, para vocês poderem experimentar a laranja quente, com esse sabor de outono. Então, um beijo bem caloroso de laranja, canela e mineral orange para vocês, e até a próxima coleção.